Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Aqui, professora Patrícia, para a gente iniciar o seu curso de discursiva para o Sebrasp. E para que a gente comece entendendo qual toda a finalidade, a funcionalidade desse curso, eu preciso conversar com você efetivamente o que é a discursiva do Sebrasp. Ela tem as suas particularidades, ela tem as suas especificidades. Justamente por isso, nós temos um curso focado nessa banca, porque ela tem alguns detalhes ali e a gente consegue trabalhar esses detalhes de forma que você efetivamente alcance a nota máxima em qualquer concurso que você esteja prestando. Tá bom? Então, olha só, a gente vai conversar aqui sobre esses detalhes. Eu já vou puxar um pouco para os elementos desse curso e para que você consiga aí utilizá-lo de forma completa. Então, vamos lá. Vem cá comigo para a gente conversar sobre discursiva do Sebrasp. Então, olha só, quais são as informações que a gente precisa entender sobre essa banca, tá? Então, a primeira coisa é que a proposta, ela vai girar em torno do cargo. Então, por exemplo, se você está prestando, um cargo para tribunais, a sua proposta vai estar dentro de tribunais de judicialidade, por exemplo. Polícia vai estar relacionado à criminalidade, à violência. A área da educação vai estar relacionado à própria educação. Questões ali de agências reguladoras, ao trabalho e às resoluções das agências reguladoras. Isso, inclusive, vai puxar um pouquinho para a gente em termos da argumentação. Então, quando a gente fala das estratégias argumentativas, e assim, se você não sabe o que eu tô falando, fica tranquilo que a gente vai ter aula sobre isso. A gente sempre fala em argumento de autoridade, por exemplo, né? E aí, em algumas bancas, a gente realmente tem que pensar ali em filósofos, em sociólogos, em personagens importantes ali na nossa sociedade. O que é importante para o Sebrasp? Isso é importante? Não. Quando eu falo de argumento de autoridade para o Sebrasp, eu quero o quê? Eu quero que você traga elementos do seu estudo. Olha que legal. Então, por exemplo, você pode trazer Constituição Federal, você pode trazer Código Penal, você pode trazer resoluções das agências. Então, o conteúdo efetivo ali que está escrito ali em conhecimentos especiais, é isso que você vai trazer como argumento, como forma de dar mais solidez aos seus argumentos. Então, a gente vai usar muito, é um estudo muito casado com os estudos que você faz dentro ali para a prova objetiva, tá? Outro elemento fundamental é que toda a proposta do Sebrasp é dividida por tópicos, tá? Isso significa o quê? Ele vai te dar uma proposta, ele vai te dar um título geral, digamos assim, mas depois ele vai te dar os 3, 2, 4 tópicos que você vai precisar trabalhar dentro da sua proposta. Uma coisa que é imprescindível. São 3 tópicos que ele está te trazendo. Você vai dividir o seu texto em 3 parágrafos, mais a introdução. Então, sempre lembre, cada tópico em um parágrafo diferente. Mas, Patrícia, os tópicos conversam. Não tem problema. Melhor ainda, na verdade, porque aí, em termos de coesão, fica mais fácil para a gente delimitar esse aspecto. Mas são 3 tópicos, então você vai colocar tópico 1, tópico 2, tópico 3, na ordem que eles aparecem. Isso vai facilitar a correção do examinador. O examinador vai conseguir achar mais as informações dentro do seu texto e a gente não vai ter problema aí de desconto de nota, porque o seu texto está desorganizado em relação à proposta. Outro aspecto importante é a estrutura textual, que eu chamo de mais aberta. Por que mais aberta, Patrícia? Porque não necessariamente no Sebrasp, olha só, isso é muito importante. Não necessariamente a sua estrutura de texto vai ter introdução, o desenvolvimento, que seriam os tópicos, e a conclusão. Muitos dos tópicos, dos últimos tópicos que o Sebrasp coloca, já é relacionado a uma conclusão do tema. Então, você pode deixar de lado esse parágrafo conclusivo e colocar como último parágrafo do seu texto o último tópico. Vou te mostrar isso em mais detalhes daqui a pouquinho, tá bom? Mas essa estrutura aberta, ou seja, se você não colocar uma conclusão no seu texto, não necessariamente ele vai estar errado. Então, se o último tópico
Ele tem um quê de conclusão? O que é esse quê de conclusão, Patrícia? Ele está pedindo formas de melhoria. Ele está pedindo intervenções, formas de intervenção. Tudo isso são formas de conclusão de texto. Então, ele já está te forçando a uma conclusão, tá? Outra coisa aqui, o número de linhas, tá? Pessoal, número de linhas no Sebrasp, ele não é muito importante, não. Ele é por demais de importante. Por quê? Porque é ele que vai delimitar o peso que os seus erros de português vão ter no seu texto. Como assim, Patrícia? Quanto menos... Eles têm uma fórmula para desenvolver isso. Quanto menos linhas você escreve, ou seja, mais linhas em branco você deixa, mais peso eles dão ao erro de português. Então, por exemplo, imagina assim, ó, você tinha até 30 linhas para escrever, você escreveu 20. Cada erro vai valer, sei lá, 0,15. Cada erro de português eles vão descontar. Agora, se você tinha no máximo 30 e você escreveu as 30, o peso do seu erro diminui, cai lá para 0,08, por exemplo. Então, quem vai definir o peso nos erros de português é você mesmo, é o próprio candidato, que se escrever menos é mais penalizado, se escrever mais é menos penalizado. Ou seja, tenho 30 linhas para escrever, vou escrever quantas? 30. Tá bom, que seja 29. Mas sempre procure escrever ao máximo para que os seus erros de língua portuguesa de microestrutura, eles não sejam tão penalizados assim. Ok? Então, continuando aqui nas nossas informações importantes, tá? Então, olha só, quando a gente olha então para as propostas, vamos ver algumas propostas aqui relacionadas ao cargo. Então, olha aqui, eu tenho uma Secretaria da Educação aqui de Pernambuco. Olha só o tema: Educação para a Sustentabilidade como prática pedagógica voltada em transformação social. Totalmente voltado à educação. E aqui eu tenho aqui, ó, 3 tópicos. Cada um dos tópicos pensando em algum ponto. E aqui, inclusive, os valores de cada um desses tópicos. E olha que legal esse tópico aqui, terceiro. Prática pedagógica que possa motivar a consciência de sustentabilidade e a educação para a transformação social. Isso daqui já tem cara de conclusão. Por quê? Porque eu vou discutir e vou trazer o quê? Uma proposta de intervenção. Nesse caso, é uma prática pedagógica. Então, aqui eu já teria aqui essa organização. Olha só esse tema aqui do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, área de tribunais. Qual que é o tema que a gente tem aqui? Olha só que legal. A misoginia deve ser criminalizada no Brasil. E aqui, olha só, questão de misoginia e consequências da criminalização. Ok? Aqui na proposta do cargo, da PC do Alagoas, ó, a Polícia Civil e o combate à violência doméstica. 3 aspectos aqui. E ele termina aqui, ó, surgir um exemplo de ação que poderia ser promovida para melhorar a atuação da Polícia Civil. Veja, nesse caso também a gente tem um quê de finalização, nesse último. Uma proposta de intervenção, né, com o nome aqui que eles deram de exemplo, mas nada mais é do que uma proposta de intervenção. Então, olha só, veja que proposta e cargo estão muito ligados no Sebrasp. Quando eu falo de estrutura textual aberta, eu trouxe até aqui uma organizaçãozinha para vocês entenderem. Então, por exemplo, se eu tenho 30 linhas, eu vou ter aí de 3 a 4 parágrafos. Por quê? Com certeza eu vou ter uma introdução, que você vai ver que a gente consegue fazer uma introdução bem rapidinha. Vou discutir os tópicos que ele trouxe para análise. E aí, a conclusão ela não é necessária. Vai depender do quê? Vai depender do que o meu tópico 3 me diz. Se o tópico 3 for aquela proposta de intervenção, foi aquela forma ali de intervenção, de exemplo, de prática, você já termina o seu texto ali. Agora, se não, aí você faz ali um fechamento rápido do texto. Também um parágrafo conclusivo bem rápido.
um assunto ou tópico por parágrafo. Isso daqui é regra. Não abra exceção. É regra, tá? É o seu mantra pro Sebrasp. Um tópico por parágrafo e na ordem que é apresentado. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Isso é uma regra que a gente não pode quebrar para que você não tenha desconto de nota à toa, ok? E aqui, como eu falei, ó, o número de linhas, ele determina o peso dos erros de microestrutura, tá? Patrícia, o que é microestrutura, o que é macro? É exatamente como eles dividem, né? Como o Sebrasp divide os critérios que ele vai efetivamente analisar. Aqui, pessoal, tá o nosso máximo, tá? Então, eu tenho aqui na macroestrutura é o maior peso. Por quê? Porque é o conhecimento efetivamente. São ali os tópicos a serem analisados. Mas eu tenho a apresentação. A apresentação, ela gira em torno ali de 1 a 3 pontos, tá? E aí, nisso, eles vão descontar o quê? Rasura. Então, tentou consertar a palavra ali, rasura para o Sebrasp. Margens, não posso passar da margem direita e para parágrafo da margem esquerda eu tenho que ter ali uma distância. Caligrafia, não ache que o examinador vai tentar entender a sua caligrafia, tá? Se ele não tentar, se ele achar que não consegue entender, ele vai tirar ponto. Ele vai tirar ponto tanto na apresentação quanto de microestrutura, porque aí ele vai te considerar erro de ortografia. E aí, mais recentemente, aí nas últimas provas, eles têm acrescido a apresentação, organização e progressão textual. Ou seja, mais um motivo para você seguir a ordem. Por que acontece? Se você bagunça o seu texto, além de você ter uma diminuição de nota de macroestrutura, porque o examinador não vai ficar caçando as informações dentro do texto, você tem uma diminuição de nota em apresentação, porque você não tem uma sequência lógica. E por fim, ali a gente tem os erros de microestrutura, que são os erros de língua portuguesa. Como eu lembro vocês, o peso desses erros vai depender do número de linhas que você escreveu. Bom? E olha só, então o que agora a gente vai fazer? A gente vai se aprofundar em cada um dos aspectos avaliados e praticar de acordo com o seu cargo, de acordo com o seu concurso. Então, olha só, essas informações, elas são muito importantes para você entrar no mundo do Sebrasp. Antes de eu falar de organização textual, antes de eu dar opções para você escrever uma introdução, escrever um desenvolvimento, entender o que é a questão discursiva, eu preciso que você entenda esse universo do Sebrasp, que tem detalhes, mas que no final vão fazer toda a diferença e que esses detalhes vão facilitar o seu desenvolvimento enquanto você estiver praticando efetivamente esses textos, tá bom? Então, fico por aqui hoje. Continue seu curso aí e vamos em frente, vamos chegar à nossa discursiva aprovada. Grande beijo e até mais!